Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Reverendo Augustus Nicodemus. Muito bem, queridos, Filipenses capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Por gentileza, acompanhe a leitura que nós faremos agora. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição de entre os mortos. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Queridos, uma das informações que Epafrodito trouxe ao apóstolo Paulo, quando ele estava preso em Roma, foi a disseminação do ensino de falsos mestres na igreja de Filipos. Falsos mestres são tão antigos na história da igreja quanto os verdadeiros mestres. As falsas interpretações do evangelho são tão antigas quanto o próprio evangelho, talvez umas poucas horas mais novas. Dentre os primeiros falsos mestres que surgiram na história da igreja e ainda no período do Novo Testamento, nós temos, em primeiro lugar, os libertinos, também chamados de nicolaítas ou seguidores de Balaão ou da profetisa Jezabel. Esses ensinavam que o evangelho dava condições para que uma pessoa que fosse salva pudesse viver na prática do pecado, especialmente no pecado da imoralidade. O segundo grupo de falsos profetas que surge já no período do Novo Testamento era dos docéticos e gnósticos, embora as suas ideias estivessem ainda embrionárias. O docetismo e o gnosticismo eles vão florescer ou vão amadurecer como uma seita, uma religião complexa e sistematizada somente no 2º século, mas já no 1º século as ideias docéticas e gnósticas estavam presentes. Em geral, estes mestres negavam que Jesus Cristo tivesse um corpo humano real e insistiam na aquisição de um conhecimento secreto que nem aos apóstolos foi dado, como razão ou como meio, como condição para que alguma pessoa fosse salva. Mas de todos esses falsos mestres, de todas essas heresias, nenhuma era mais antiga do que a dos judaizantes. Os judaizantes eram judeus que haviam aderido à pregação do evangelho, mas que consideravam necessário que se guardasse a lei de Moisés para a salvação. E dentre as obras da lei, eles destacavam especialmente a circuncisão, as leis dietárias e os dias sagrados do calendário religioso dos judeus. É verdade que havia judeus que haviam se convertido a Cristo no 1º século e que continuaram a guardar as obras da lei de Moisés, como essas 3 que eu mencionei, mas como marcadores de identidade. Afinal, eles eram judeus e estas 3 coisas marcavam essa etnia. Eles não achavam que estas coisas eram salvíficas. Mas os judaizantes propriamente ditos, eles insistiam que era necessário que aqueles não-judeus que creram em Jesus Cristo, eles tinham que completar isso, se deixando circuncidar,
guardando a dieta religiosa dos judeus, não podia comer carne de porco, não podia comer sangue, não podia comer determinadas bebidas ou comidas consideradas impuras, e guardar as festas religiosas dos judeus, e particularmente o sábado. Isso era necessário para a salvação. E a estratégia desses falsos mestres judaizantes era seguir os passos do apóstolo Paulo e disseminar suas heresias naquelas igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo entre os gentios e desviar os gentios para o judaísmo. Eles já tinham feito isso nas igrejas da Galácia, já tinham feito isso em Corinto. A igreja de Jerusalém já havia se posicionado contra eles no concílio que aconteceu, conforme está em Atos capítulo 15. Paulo já tinha escrito a carta aos Gálatas para combatê-los e 2 cartas aos Coríntios com o mesmo propósito, mas eles continuavam a disseminar as suas heresias no meio das igrejas dos gentios, igrejas que haviam aprendido com Paulo e outros missionários de que a salvação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. E agora eles haviam chegado a Filipos. Fazia cerca de 10 anos que Paulo havia fundado a igreja de Filipos. Lembre-se que a cidade não tinha uma sinagoga, porque era uma colônia romana. E provavelmente, então, esses mestres que estavam trazendo essas ideias eram pregadores itinerantes que passavam pela cidade, ficavam algum tempo e aproveitavam para procurar os gentios convertidos, os locais de reunião, e ali disseminar as suas ideias. E tudo indica que isso era algo que estava acontecendo há relativamente pouco tempo. Esses judaizantes se apresentavam como enviados de Cristo, até como apóstolos dele. Isso fica muito claro na 2ª carta aos Coríntios. Eles ensinavam que o evangelho que Paulo tinha trazido era incompleto, que não bastava apenas uma pessoa crer em Jesus Cristo. Eles destacavam a grandeza e a glória do judaísmo, diziam que eram descendentes de Abraão, com quem Deus fez uma aliança, e que tinham recebido o selo do verdadeiro povo de Deus, que era a circuncisão. Eles ensinavam a necessidade dos gentios serem justos de acordo com a lei de Moisés, e que se eles guardassem estas leis e as tradições de Israel, eles haveriam de progredir e avançar espiritualmente na sua vida cristã. Aos poucos, a mensagem desses falsos mestres começou a se espalhar entre os membros da igreja, trazendo dúvida, trazendo confusão. E é isso então que Epafrodito relatou ao apóstolo Paulo, juntamente com a ajuda de pedido de ajuda da liderança da igreja com relação a essa questão. Nós vamos ver então o que é que Paulo escreve aqui para enfrentar essa situação. Qual a sua abordagem com relação à mensagem dos falsos mestres de que era necessário guardar a lei de Moisés para que os gentios se aperfeiçoassem e para que fossem salvos? Nós vamos dividir a nossa mensagem em algumas partes. Em primeiro lugar, a advertência de Paulo contra os falsos mestres, aí nos versos de 1 a 3. Depois, o testemunho que o próprio apóstolo Paulo dá da sua conversão do judaísmo para o cristianismo, do verso 4 até o verso 11. E o alvo de Paulo na sua vida, o que é que ele tinha como propósito maior na sua vida, à luz de tudo isso, terminando com o propósito dele com essa exposição, e aí nós faremos algumas aplicações. Em primeiro lugar, então, a advertência de Paulo aos filipenses contra os falsos mestres. Ele começa no verso 1, dizendo: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Quanto ao mais quer dizer finalmente. Dá a impressão que Paulo vai acabar a carta aqui, mas na verdade ele continua com mais 2 capítulos. E ele exorta os filipenses a se alegrar no Senhor, no meio de todos os sofrimentos, no meio de todas as angústias, no meio de todas as dificuldades. A alegria no Senhor é a recomendação que é feita pelo apóstolo Paulo. Ele continua dizendo, ou falando então agora a respeito dos falsos mestres. Ele diz: escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Ou seja, o que Paulo vai dizer agora a respeito dos falsos mestres, ele já tinha dito antes, quer seja nas visitas que ele fez à igreja de Filipos, depois da plantação da igreja, quer seja através de alguma outra correspondência que talvez ele tenha enviado para a igreja.
O fato é que Paulo iria repetir algumas advertências contra falsos mestres que ele já tinha feito. E ele diz que isso não era problema para ele, não era alguma coisa entediante, cansativa ou aborrecida. Na verdade, ele diz que isso contribuiria para a segurança deles. Paulo queria que os filipenses estivessem seguros espiritualmente. E a mensagem dos falsos mestres era uma ameaça muito clara e real. Por isso que Paulo não se incomodava de repetir os avisos que ele já tinha feito antes contra o aparecimento de mestres desse tipo nas igrejas. Logo em seguida ele fala então do cuidado que os filipenses deveriam ter com esses mestres. Está aí do verso 2 até o verso 3. Não podemos deixar de notar aqui o tom de ira do apóstolo Paulo e também um tom de ironia. Paulo está irado e ele usa de ironia para descrever o caráter daqueles mestres e a doutrina deles. Quanto ao caráter, Paulo diz aí no verso 2, eles eram cães e eles eram mal-obreiros. Verso 2, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros. Ele está se referindo aos falsos mestres. A palavra cão era o nome que era usado pelos judeus para se referir aos gentios, uma vez que para o judaísmo do século I, os cães eram animais impuros. Então era um xingamento que o judeu ortodoxo, conservador, usava com relação aos não-judeus. Estes são cães, animais imundos. Paulo agora faz o contrário. Paulo pega esse adjetivo e usa para os judeus, os judaizantes, dizendo: vocês é que são cães. Cuidado com esses cães, diz o apóstolo Paulo. E não só isso, ele diz ainda: cuidado com os maus obreiros. Ora, esses obreiros, esses pregadores, eles se apresentavam como defensores de boas obras. A ironia de Paulo reside no fato de que ele inverte. Cuidado, porque eles são maus obreiros. Eles podem falar de boas obras para a salvação, mas na verdade eles são maus obreiros. E quanto à doutrina, Paulo diz aqui, eles são a falsa circuncisão. Cuidado com a falsa circuncisão. Ainda estou no verso 2. A falsa circuncisão. Aqui há um trocadilho no original grego entre a palavra circuncisão e retaliação, mutilação. Talvez Paulo tenha em mente aqui os rituais pagãos, onde os adoradores dos deuses se mutilavam, se cortavam, laceravam o próprio corpo para satisfazer os seus deuses em sacrifício. O que Paulo quer dizer é que a circuncisão que estes maus obreiros estavam querendo impor aos gentios era simplesmente uma mutilação. Era um laceramento do corpo. Lembrem que a circuncisão consistia na remoção da pele do prepúcio do órgão masculino. Aquilo não mudava o coração, aquilo não atingia o espírito. E os profetas de Israel já tinham dito isso. Vários profetas diziam: circuncidem o coração de vocês, circuncidem o coração de vocês. A Nova Tradução na linguagem de hoje resumiu bem o verso 2, dizendo assim, traduzindo dessa maneira: cuidado com os que fazem coisas más, esses cachorros que insistem em cortar o corpo. Alguém pode objetar, não é, que o apóstolo Paulo aqui está xingando os falsos profetas de uma maneira tão veemente e tão forte. E a verdade é que há uma certa situação, o cristão sempre deve ser moderado, ele sempre deve tratar os adversários, aqueles que são inimigos e que resistem, de maneira cortês. Mas há um limite para isso. E o limite é quando estas pessoas endurecidas, absolutamente cegas, não somente resistem, mas tentam minar a verdade do Evangelho, entrando na obra que eles não começaram, semeando na seara que não é deles, querendo desviar os convertidos da fé em Cristo Jesus, estragando o trabalho de longa data, como por exemplo o trabalho que o apóstolo Paulo havia feito em Filipos. Ele se enche de ira e se enche de indignação. Sim, eu creio que há momento em que nós podemos usar de palavras fortes contra os inimigos do Evangelho, jamais contra os meus inimigos.
Jamais contra aqueles que me ofendem pessoalmente, mas contra aqueles que ofendem a Deus e contra aqueles que são inimigos do Evangelho, às vezes palavras fortes são necessárias. Os verdadeiros cristãos, ou o verdadeiro povo de Deus, o Israel espiritual, diz o apóstolo Paulo no verso 3, somos nós. E aqui Paulo vira o jogo. Os falsos mestres apareciam lá em Filipos dizendo que eles eram o povo de Deus e que eles tinham a marca do povo de Deus, que foi a circuncisão, o sinal da aliança que Deus deu a Abraão, está lá no livro de Gênesis. Mas Paulo agora diz, nós é que somos o verdadeiro povo de Deus, porque nós é que temos a verdadeira circuncisão. Nós temos aquilo que a circuncisão simbolizava, que era o novo nascimento, a mudança de coração operada pelo Espírito Santo em nós. Veja como Paulo diz isso no verso 3. Nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. São 3 descrições ou características do verdadeiro povo de Deus em contraste com a alegação daqueles falsos mestres. Primeiro, nós adoramos a Deus no Espírito e não mediante cerimônias externas, rituais religiosos como a circuncisão, que não muda o coração, ou como a guarda de leis, não coma isso, não coma aquilo, ou a guarda de dias sagrados. Estas coisas não mudam o coração. Nós adoramos a Deus em espírito, naquilo que é produzido, na devoção e na fé que é produzida pelo Espírito Santo em nossos corações. Segundo, nós nos gloriamos em Cristo Jesus, ou seja, nós dependemos de Cristo, nós confiamos no que Cristo fez por nós para a nossa salvação. E terceiro, nós não confiamos na carne. Carne aqui é usada pelo apóstolo Paulo para se referir a todos os esforços humanos para obter a salvação. Nós não confiamos na carne, ou seja, nós confiamos em Cristo e não na nossa capacidade para obter a salvação. Não colocamos a nossa confiança para a salvação em nossos esforços meritórios. Essa denúncia severa do apóstolo Paulo, cães, maus obreiros, falsa circuncisão, tinha como alvo parar o avanço deles na igreja de Filipos. Os filipenses deveriam ter cuidado com eles. Cuidado, diz o apóstolo Paulo, 3 vezes, não é? Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Eles deveriam ter cuidado porque essa doutrina, com certeza, levava à perdição. Não era o verdadeiro evangelho. Ela corrompe a verdade e a prática cristã e acabaria por dividir a igreja, como na verdade os judaizantes já tinham feito em outros lugares. Por isso que era tão sério, por isso que Paulo usa palavras tão graves na hora de descrever o caráter e a doutrina destes homens. Mas é necessário contrapor o seu próprio testemunho a essa altura, entende o apóstolo Paulo. Capítulo 3, de 4 a 11, ele apela para a sua própria experiência pessoal. Ele que tinha sido judeu praticante, e que tinha descoberto que não funcionava mesmo. Apelar para a sua própria experiência, a sua experiência pregressa, passada, era alguma coisa que Paulo só fazia quando estritamente necessário. E quando ele fazia isso, ele fazia sempre com ressalvas. E aqui ele se refere abertamente ao seu passado no judaísmo e compara com os judaizantes. Ele diz aqui no verso 4 que ele tinha mais motivos para confiar na carne do que os judaizantes. O que ele quer dizer é o seguinte, verso 4: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. O que ele quer dizer é o seguinte: se a salvação fosse por obras da lei, isto é, pela carne, então eu poderia me gloriar nisso mais do que esses falsos mestres. E em seguida Paulo apresenta o seu pedigree, que tem 8 itens, comparando-se com os falsos mestres. Vamos ver aqui o pedigree de Paulo. Primeiro, ele diz: fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Deus havia ordenado a Abraão, Gênesis 17:12, que todo descendente de Abraão, aos 8 dias de vida, deveria ser circuncidado. Pois bem, diz Paulo aí, eu fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Está aí no verso 5.
Segundo ponto do pedigree de Paulo: eu sou da linhagem de Abraão. Ainda verso 5. Ele quer dizer com isso que ele era israelita de nascimento e não um prosélito. Porque naquela época havia muitos prosélitos, pessoas que não tinham nascido da descendência de Abraão, eram gentios, eram romanos, eram de outros povos, mas que se tornaram judeus ou membros das sinagogas através do batismo, e depois da circuncisão o batismo era exigido para esses prosélitos. Mas não era o caso de Paulo, ele era da linhagem de Abraão. Na verdade, ele diz ainda no verso 5, terceiro ponto do pedigree dele, que ele era da tribo de Benjamim, que era uma das tribos mais famosas e fortes de Israel. Aqui mostra que Paulo sabia que ele era da tribo de Benjamim. Esse ponto é importante porque muitos judeus perderam a sua genealogia depois do cativeiro babilônico. Nem todo mundo sabia de qual era a sua tribo. Paulo não somente era descendente de Abraão, mas ele sabia que era da tribo de Benjamim, aquela tribo que foi leal ao rei Davi e que permaneceu com a tribo de Judá ao lado de Davi. Em quarto lugar, ainda no verso 5, ele diz que era hebreu de hebreus, ou seja, de sangue puro. Mesmo que ele tivesse nascido na cidade de Tarso, que era na dispersão, os seus pais eram judeus, seus avós eram judeus e todos os seus antepassados eram judeus, ou seja, Paulo era um puro sangue, um puro sangue. Em quinto lugar, ele tinha sido membro da seita dos fariseus, que era a seita mais estrita dos judeus. Havia várias. Além dos fariseus, tinham os saduceus, tinham os essênios, tinham os zelotes. A que mais insistia na guarda detalhada da lei era a seita dos fariseus. E Paulo tinha se tornado membro deles, ou seja, ele era um fariseu praticante da lei. Ainda no verso 5. No verso 6 ele diz que era tão zeloso pelo judaísmo, pela tradição dos seus pais, que ele tinha se tornado um fanático a ponto de perseguir a igreja de Cristo. Essa é a demonstração que Paulo dá, ou a evidência que ele traz, do zelo que ele tinha pelo judaísmo, pela guarda da lei, pelas tradições dos rabinos. Ele tinha entendido que o cristianismo era uma afronta à lei de Moisés e que era seu dever perseguir, exterminar com a seita dos nazarenos, assim que era chamado o cristianismo no início. E ele tinha se dedicado a fazer isso, como a gente lê no livro de Atos. Além disso, ainda no verso 6, Paulo diz assim, que ele era irrepreensível no que diz respeito à justiça da lei. Ninguém poderia acusá-lo quanto ao cumprimento meticuloso daquela lei e das tradições dos judeus. O que é que Paulo quer dizer aqui? É que se a justificação fosse pelas obras da lei, Paulo certamente seria o primeiro a ser justificado. E também que se alguém pudesse se gloriar ou confiar na carne para a salvação, esse alguém era Paulo, muito mais do que aqueles judaizantes que estavam chegando ali. Mas era dessas coisas que os judaizantes se gloriavam, e Paulo tinha feito a mesma coisa antes. Contudo, aqui está o ponto e a razão pela qual Paulo apresenta o seu pedigree. Como eu disse, ele não gosta de fazer isso, de se gloriar. Contudo, Paulo havia chegado a compreender que tudo isso em que ele antigamente tinha se gloriado, nada mais era do que arrogância, orgulho e vaidade carnal e humana. E embora Paulo não mencione aqui, mas o evento que marcou sua vida e o momento de transição, aquele momento em que seus olhos se abriram para ele ver que tudo aquilo em que ele se gloriava não era nada, foi quando Cristo lhe apareceu no caminho de Damasco, quando ele estava a caminho daquela cidade para perseguir os cristãos, prendê-los e trazê-los cativos a Jerusalém, onde provavelmente alguns deles seriam mortos. Foi naquele momento, diante de Cristo, o Cristo glorioso, ressurreto, que lhe aparece ali, no corpo da ressurreição. É ali que Paulo entende que a justiça de Deus, a justificação que procede de Deus, era mediante a fé em Jesus Cristo, e não pela guarda meticulosa da lei, pela etnia e pelo selo da aliança, a circuncisão, como ele tinha pensado até então.
E a partir daí, do verso 7 até o verso 9, Paulo estabelece esse contraste entre o conceito de salvação judaico ensinado pelos judaizantes como sendo necessário e a salvação pela fé em Cristo Jesus que Paulo, ex-fariseu, havia descoberto. E ele faz isso na forma de 4 contrastes que eu quero ver com vocês. O primeiro, o contraste entre perda e lucro, no verso 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo Jesus. Antes, Paulo considerava a prática judaica como lucro, como uma vantagem sobre as demais pessoas no que diz respeito à salvação e algo que lhe colocaria no favor de Deus, algo que lhe garantiria a salvação. Ele via o seu farisaísmo como sendo a sua religiosidade, como sendo algo lucrativo, algo que traria vantagem, algo de valor. Mas agora, ele conheceu Jesus Cristo. Tudo isso, então, que antes ele valorizava, ele diz aqui, se tornou como perda. Ele viu que tinha sido uma perda de tempo, uma perda de esforço, uma perda da sua vida, do tempo da sua vida. Eram coisas sem valor comparados com Cristo. E Paulo, então, renuncia à glória do judaísmo, ele renuncia a buscar a salvação pelas obras, para que ele possa receber gratuitamente a justificação que vem de Deus pela fé em Cristo Jesus. Note que isso é mais difícil do que renunciar a uma vida de pecado. É mais fácil uma pessoa que está vivendo no pecado, chafurdando na lama do pecado, se quebrantar, se arrepender e crer em Jesus como seu único Salvador, aceitando o perdão de Deus, do que um religioso arrogante e endurecido, um moralista, como era o apóstolo Paulo. Por isso que Jesus disse uma vez para os fariseus que as prostitutas e os publicanos entravam no céu primeiro do que eles. Porque é muito difícil para um moralista, para o religioso, para aquela pessoa que se considera justa, é muito difícil para ela ver o seu próprio estado, se arrepender, se quebrantar, pedir perdão a Deus, renunciar à sua moralidade, à sua justiça própria e receber gratuitamente a justiça de outro, que é Jesus. Paulo considerou toda aquela moralidade, toda aquela religiosidade como perda. Aquilo que antes ele considerava lucro, agora considera perda por causa de Cristo Jesus. O segundo contraste que ele faz nessa mesma direção, notemos que nem sempre dá para fazer uma distinção muito clara entre um contraste e outro, é entre perda e sublimidade, que está aí no verso 8 que eu leio agora. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Na verdade, não é só o sistema judaico, as leis judaicas para a salvação que eu considero como perda, eu considero tudo mais que implica no mérito humano como sendo perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Cristo é tão sublime, e o que ele fez na cruz é tão sublime, a obra da salvação, Deus perdoando gratuitamente pecadores mediante a sua graça, pela fé em Cristo Jesus. Isso é tão sublime que todos os esforços humanos, não somente do judaísmo, mas dos moralistas, dos religiosos, de qualquer outro credo, eles são como nada, eles são perda diante da glória, diante da majestade, da eficácia, da perfeição, da obra terminada de Cristo, da sua pessoa maravilhosa. Por isso Paulo considerava tudo aquilo como perda. Na verdade, ele aprofunda esse contraste agora no verso 8, final do verso 8, dizendo assim: por causa de Cristo eu perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Na verdade, Paulo diz aqui, ele perdeu todas estas coisas. Ele perdeu no sentido de que se algum mérito ou se algum respeito ele tinha ganhado diante dos homens, ele renunciou a tudo isso. Ele agora não queria mais agradar homens, não queria impressionar os outros com sua religiosidade, com a maneira escrupulosa e detalhada em que ele guardava a lei. Ele, na verdade, perdeu todas estas coisas
E para Paulo isso não foi alguma coisa que ele trouxe pesar, porque ele diz aqui que ele considerava estas coisas como lixo. A palavra lixo aqui, ela significa esterco, ela significa excremento. E algumas versões, por conta da linguagem, preferem colocar refúgio ou lixo, mas é essa palavra mesmo que você está pensando que o apóstolo Paulo está usando aqui. Ele considera toda a sua religiosidade, todos os seus esforços para obter a salvação e a justificação, exatamente como aquilo que vai para o lixo, aquilo que não tem valor. E, finalmente, aqui no verso 9, o último contraste é entre justiça própria e justiça de Deus, onde Paulo expõe de maneira sintética a diferença entre o ensino dele, que ele aprendeu de Deus, e o ensino dos falsos mestres. Aqui no verso 9, que diz assim, ele diz no final do verso 8, por causa de Cristo perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Aqui então há o contraste entre esses dois sistemas de salvação. De acordo com Paulo, que conhecia muito bem, que tinha passado a maior parte da sua vida tentando se salvar nesse sistema, ele chama a tentativa de salvação mediante as obras da lei como sendo justiça própria. Ou seja, uma justiça que é resultado do seu próprio esforço, do seu merecimento, da sua santidade, da sua moralidade, da sua capacidade de observar detalhadamente a lei de Moisés. Chama-se justiça própria. Segundo, ela procede de lei, ou seja, quem vai lhe declarar justo é a lei. A lei vai examinar você e vai dizer, você cumpriu isso, você é justo. Então, a justiça própria, ela procede ou ela é declarada pelo referencial que uma pessoa tem, pelo referencial que o moralista tem ou que o religioso tem. Em contraste, Paulo tinha descoberto, primeiro, que a verdadeira justiça é aquela que é mediante a fé em Cristo Jesus. Não é por obras, não é pelo que eu faço, não é pelo que eu mereço, mas é com base nos méritos de Cristo. Ela vem, Deus nos imputa a justiça de seu Filho. Em vez de nós obtermos a justiça pelo mérito, Deus simplesmente nos considera justos. Ele coloca na nossa conta, que está no negativo, Ele coloca o que é necessário para que o saldo se torne positivo. Ele transfere para nós a justiça de Cristo. Portanto, é a justiça que vem pela fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus, essa é a grande diferença. Quando Paulo era fariseu, a justiça que ele tinha procedia dele e da guarda da lei. Mas em Cristo Jesus, a nossa justiça procede de Deus. Quando eu falo justiça, é justificação. A minha justificação procede de Deus. É Deus quem me declara justo. Isso significa que Ele me considera como justo. Significa que Ele perdoa os meus pecados, que Ele não leva em consideração os meus erros, e Ele me trata como se eu nunca tivesse cometido pecado diante dEle, a ponto de Paulo dizer na carta que escreveu aos Romanos, agora, pois, não há mais nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Esse é o resumo do que eu diria das duas únicas religiões que existem no mundo. A gente pode ficar confuso pensando no número enorme de religiões que existem. De fato, há muitas. Mas se você analisar estas religiões quanto à soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação, o que é que elas ensinam sobre a maneira pela qual a pessoa pode se relacionar com Deus, se religar a Deus, voltar para Deus, ser aceito por Deus, ser perdoado por Deus e herdar a felicidade eterna, seja ela o que for. Se você procurar fazer essa síntese, você vai descobrir que no final só tem dois caminhos. Primeiro, aquele caminho em que a felicidade é religiosa, e isso ele faz com tanta frequência e ele faz com tanta dedicação que no final a divindade que ele adora, qualquer que seja, vai dizer: bem-vindo, você conseguiu, você obteve os méritos necessários, você pode entrar aqui agora no paraíso, no nirvana, você pode entrar aqui no que quer que seja aquilo que representa naquela religião a felicidade eterna.
O cristianismo histórico e bíblico é a única religião onde a salvação é de cima para baixo. É de cima para baixo. É Deus que vem ao encontro do pecador. É Deus quem justifica. É Deus quem nos perdoa. É Deus quem nos recebe. É Ele que toca o nosso coração. É Ele que abre os nossos olhos. É Ele que produz em nós convicção de pecado. E é Ele então que coloca diante de nós, de uma maneira irresistível pelo Seu Espírito Santo, a sublimidade do conhecimento de Cristo. Você pode entender porque é que o apóstolo Paulo se rendeu, quando ele compreendeu, quando ele viu a glória de Cristo. Tudo mais virou esterco, tudo mais virou lixo, diante da glória do Evangelho, diante da perfeição do plano de Deus. Por que Paulo está dizendo tudo isso? Ele quer que os filipenses tenham cuidado com as pessoas, com aqueles mestres que estavam passando essa mensagem que no final era uma tentativa de fazê-los decair daquela graça, daquele evangelho puro, único e verdadeiro. Paulo termina essa parte falando do alvo que ele tinha na sua vida. Uma vez que ele foi justificado pela fé, uma vez que ele recebeu a justiça de Deus, o alvo da sua vida está aí nos versos 10 e 11. Agora que ele tinha conhecido a Cristo, o seu intenso desejo era conhecê-lo mais e mais. Verso 10. O que eu quero é conhecer a Cristo. Paulo já conhecia Cristo. O que ele está dizendo aqui é que ele quer conhecer mais. Ele quer prosseguir no conhecimento de Cristo, que é tão sublime, é tão maravilhoso. E Paulo desejava isso. Há uma progressão na vida cristã, há um avanço na vida cristã. A vida cristã de Paulo não se resumiu àquilo que aconteceu no caminho de Damasco, mas ele queria mais, ele queria progredir e avançar e isso só era possível mediante o conhecimento de Cristo e não pelo aperfeiçoamento através de práticas religiosas. Ele, na verdade, ansiava conhecer e experimentar o poder da sua ressurreição. Ainda o verso 10, ele diz aqui: eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. O poder da ressurreição de Cristo é uma referência ao poder que Cristo exerce, ao poder que Cristo ministra depois que Ele ressuscitou dos mortos e se assentou no trono da sua glória, no trono do universo. E de lá Ele ministra o poder da ressurreição para os seus servos. Era esse poder que Paulo queria experimentar. É esse poder que nós experimentamos aqui nesse mundo, que nos traz vitória sobre o pecado, vitória sobre a culpa, vitória sobre o domínio do pecado em nós. É esse poder que nos dá perseverança no meio das tribulações, que nos dá coragem diante do martírio e que nos prepara para a glória. Conhecer o poder da ressurreição de Jesus Cristo aqui é o anseio mais profundo do crente verdadeiro. Para nós não basta saber que nós estamos perdoados, nós queremos mais, nós queremos experimentar no dia a dia esse poder. E não há nada mais importante do que isso. Eu ouso dizer que isso é muito mais importante do que experiências extraordinárias, com determinados dons, como alguns queridos irmãos equivocadamente pensam e que dão prioridade a estas experiências. Nada se compara a você conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, que se manifesta não tanto nessas coisas extraordinárias, mas na mudança do seu caráter, na sua santificação, no seu avanço em santidade, em domínio da sua vontade, mortificação do pecado e adquirir um caráter santo. É isso que Paulo desejava. Ele queria experimentar o poder da ressurreição. E não só isso, veja o que ele quer, verso 10, ele diz ainda: eu quero tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Pouca gente quer isso, não é? Mas é o que Paulo está dizendo aqui. Ele quer ser semelhante a Cristo na sua morte, participar dos seus sofrimentos, experimentar o poder da cruz para vencer o pecado. Ele queria sofrer pelo Evangelho, se necessário fosse, como Cristo deu sua vida para que ele, Paulo, fosse justificado. Ele queria ser obediente ao Pai, assim como Cristo foi até a morte e morte de cruz.
E o alvo dele, no verso 11, é esse: para de algum modo alcançar a ressurreição de entre os mortos. Não pensemos que quando ele diz aqui, de algum modo, ele quer dizer, ele está duvidando. A tradução poderia ser simplesmente para que qualquer que seja o meio pelo qual Deus me leve lá, eu alcance a ressurreição dentre os mortos. Era esse o alvo final de Paulo, o desejo final. Ele queria participar da ressurreição dos mortos. Aqui ele se refere à ressurreição dos mortos justos, daqueles que ressuscitarão para entrar no reino de Deus. Os ímpios também ressuscitarão, mas eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. A ressurreição que Paulo se refere aqui é a ressurreição para a vida eterna, para a bem-aventurança. Era isso que ele desejava, não importa que meio Deus usasse para que isso acontecesse, talvez até a sua morte ali na prisão. De qualquer forma, era isso que Paulo desejava alcançar. Era esse o alvo final da sua vida. Aqui é importante fazer uma observação que para muitos cristãos, o nosso alvo é ir para o céu. Acontece que o céu é um estado intermediário. O céu é para onde a gente vai depois que morre. Nós morremos, nós entramos imediatamente no céu. Nosso corpo está morto, ele será desfeito aqui na terra, como Deus avisou Adão: tu és pó e ao pó tornarás. Mas o nosso espírito, a nossa alma, ela vai para a presença de Deus e ali ela aguarda a ressurreição dos mortos, consciente, em alegria, em gozo, antecipando a bem-aventurança na presença de Deus. Quando Cristo voltar, então haverá a ressurreição dos mortos e os vivos serão transformados. É a isso que Paulo se refere aqui, e essa deve ser a nossa esperança final. É isso que deve ser o nosso alvo, alcançar a ressurreição dos mortos. Mas isso não se alcança através do esforço próprio, guarda de leis, observância de rituais religiosos, moralidade. Isso é resultado da obra que Deus já começou em nós, quando Ele nos justifica mediante a fé em Cristo Jesus. Primeiro Deus nos justifica, depois Ele nos santifica e depois Ele nos ressuscita e dá a vida eterna. É isso que Paulo aguarda aqui, é isso que ele deseja. E é esse o verdadeiro progresso espiritual, mediante a união com Cristo e não mediante a guarda das obras da lei. Com isso tudo, Paulo deseja expor a verdadeira intenção daqueles falsos mestres, com certeza não era o bem dos crentes de Filipos, expor a falácia da mensagem deles, uma mensagem que não procedia de Deus, era uma mensagem carnal, senão diabólica, contrastar a mensagem deles com a sublimidade do conhecimento de Cristo, do plano da redenção mediante a fé no Salvador e pela graça de Deus, e encorajar os filipenses a repudiar com todas as veras do seu coração esses mestres e o ensino deles. Por isso que Paulo é tão forte aqui na carta aos filipenses quando trata desses mestres. Eu quero tirar 4 lições aqui para nós encerrarmos a nossa exposição dessa noite. A primeira e mais óbvia é a necessidade que hoje, nos nossos dias, também nós temos de combater falsos mestres e falsos ensinos. É um erro que tem consequências graves, daqueles evangélicos que dizem que doutrina não importa, que teologia não importa, o que importa é você amar a Deus e amar o seu próximo, e falar de Jesus. Vocês estão vendo a importância aqui da doutrina? Se doutrina não fosse importante, você acha que Paulo faria essa denúncia e essa exposição da heresia dos falsos mestres? Se doutrina não fosse importante, Paulo podia escrever para a igreja de Filipos e dizer: não, gente, não se preocupa não, esse pessoal é gente boa, deixa eles ensinar isso aí, vocês acreditam se quiser, não vai fazer diferença. Vocês acham que Paulo faria isso? É claro que a verdade importa, é claro que a doutrina importa, é claro que boa teologia importa, porque é por ela e por causa dela que nós temos que combater o erro e os ensinos errados, as interpretações erradas do Evangelho de Jesus Cristo, especialmente aquelas que tocam na questão da salvação. Elas precisam ser expostas. E hoje, no meio da igreja evangélica, há muitos judaizantes,
há muitos libertinos, há muitos gnósticos, há muitos docetistas. Essas heresias, elas simplesmente mudam de roupa, mudam de rótulo, mas elas permanecem as mesmas. E o combate a elas é do mesmo jeito: enfatizar a sublimidade de Cristo, a justiça de Deus mediante a fé, pela graça. Só isso pode atender às demandas do nosso coração pecador. A segunda lição que eu quero tirar aqui é que esse texto, ele nos ensina de maneira indireta, mas muito clara, a falência do sistema de culto do Antigo Testamento, que era baseado em cerimônias religiosas, em rituais como a circuncisão, a dieta religiosa dos judeus, a celebração daquelas festas e outras datas, eventos do calendário sagrado. Isso tudo já passou, isso faz parte do Antigo Testamento, não tem mais nada a ver conosco, que cremos em Cristo e servimos a Deus pelo Espírito, num culto simples, sem estas cerimônias religiosas. E aqui eu não posso deixar de falar contra os judaizantes modernos. Apesar de tudo que Paulo disse na carta aos Gálatas, apesar de tudo que Paulo disse na segunda aos Coríntios, apesar da carta aos Hebreus, apesar da carta aos Colossenses e de outros livros do Novo Testamento, onde fica muito claro que o sistema judaico, ele já feneceu, ele já passou, sendo completado, realizado no Evangelho de Cristo Jesus, você ainda encontra igrejas que promovem rituais judaicos. Trazer a Arca da Aliança, pastores que botam quipá, botam estola de rabino, que tem candelabro com os sete braços, que celebram as festas de Israel, que levam o povo para a terra de Israel, batiza o povo lá na terra de Israel, traz azeite lá de Israel, traz um pouquinho de pó que foi raspado das muralhas do Muro da Lamentação de Israel, como se essas coisas tivessem algum valor. Elas são frutos só do misticismo, quando não da ganância e do oportunismo de alguns mercenários que querem ganhar dinheiro em cima disso. Eu não estou dizendo que toda caravana para Israel ela tem esse propósito, né, ou que é levado por esses motivos, que certamente não. É válido você conhecer aquela terra maravilhosa onde a história bíblica se desenrolou, mas é só isso, nada mais do que isso. Entretanto, ainda hoje, pessoas continuam com esse misticismo, apesar de passagens como essa, onde o apóstolo Paulo diz: nós somos a verdadeira circuncisão, nós somos o verdadeiro Israel, nós somos o verdadeiro povo de Deus. Terceira lição aqui, muito clara, é que o homem é justo ou justificado diante de Deus, não por suas obras, quaisquer que sejam, mas mediante a justiça que procede de Deus pela fé em Cristo Jesus. Eu queria que você meditasse nisso, você que está me escutando. Em que é que você se gloria? Onde está a sua confiança? De que você vai alcançar a ressurreição dos mortos, a bem-aventurança e a vida eterna? Está na sua religiosidade? Está no cumprimento dos deveres religiosos? Está no perfazer rituais passados pela sua igreja? Frequentar a sua igreja? Fazer campanha? Fazer propósito? Dar o dízimo? Eu não estou dizendo que essas coisas elas são necessariamente erradas. Errado é você confiar nelas, você depender delas como se elas fossem trazer avanço na sua vida espiritual ou a sua justiça diante de Deus. E por último eu queria trazer essa lição. Pelo que Paulo nos ensina aqui, nós podemos experimentar aqui nesse mundo o poder da cruz e o poder da ressurreição em nossa vida diária. Não é isso que você deseja? Não é isso que você almeja? Experimentar o poder da ressurreição de Cristo, o poder da sua cruz. Isso pode significar quebrantamento, humilhação, arrependimento, sofrimento, como Paulo lá na prisão, por amor a Jesus Cristo. E pode significar também vitória sobre o pecado, vitória sobre a corrupção dos nossos corações, uma vida de santidade e pureza em que nós renunciamos a nós mesmos por amor a Cristo e nos nossos irmãos, e onde também nós podemos nos alegrar profundamente. Veja que Paulo começa essa sessão dizendo: quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. Nós podemos nos alegrar profundamente na justificação,
concedida gratuitamente pelo nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe essa palavra no seu coração, esse é meu desejo. Ore comigo agora. Pai querido, que evangelho sublime, que evangelho maravilhoso, que graça o Senhor nos concedeu. Eu peço pelos que me ouvem, por aqueles que ainda confiam na carne, que dependem dos seus esforços para alcançar a ressurreição ou para a vida eterna no entendimento deles. Que nessa noite fique clara, Senhor, a justiça que vem do Senhor pela fé em Cristo Jesus. E que fique tão claro que eles considerem tudo mais que fizeram até hoje como refúgio, como esterco, lixo, para que possam ganhar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Abençoa-os, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua audiência. A seguir, não vai embora ainda, porque nós temos algumas perguntas. Antes das perguntas, eu queria dar 2 avisos. Eu vou pedir ao pessoal da equipe aí, eu disse que não ia querer o slide da livraria, prepara aí para jogar, porque o que é que acontece? Muitas pessoas perguntam que tradução eu estou seguindo, né? Que versão da Bíblia eu estou seguindo. Eu estou seguindo a Nova Almeida atualizada, que é uma revisão, uma atualização da nossa consagrada Almeida Revista e Atualizada. Eu estou usando a Nova Almeida, que é uma versão que eu recomendo. E se você quiser, você pode adquiri-la, nós entregamos, né? Então logo os serviços do correio se normalizem, nós podemos entregar a você. A livraria de primeira, a livraria da nossa igreja, você tem aí o WhatsApp, eu não sei se deu para jogar? Jogou aí? Muito obrigado, essa equipe aqui é fantástica, viu gente? Fantástica. Então você tem aí o número de WhatsApp, você pode fazer o pedido pelo WhatsApp, não é telefone, é o WhatsApp mesmo, e nós temos exemplares da versão Nova Almeida, de vários tipos, para enviar para você, inclusive a Nova Almeida comentada, né, que é um catatal desse tamanho aqui, uma Bíblia extraordinária, que está num preço muito bom também. Ok? O segundo aviso é que você que é daquele Recife, mas não é membro da nossa igreja, está sem igreja, eu vou usar o termo desigrejado porque não tem outro, né? Não está ligado a nenhuma igreja, mas gostaria de participar dos nossos cultos, você pode se inscrever para participar nos cultos da manhã e da noite, dos 2 inclusive, através do site da nossa igreja. No site da nossa igreja você vai ter um banner lá, você clica, vai aparecer um formulário, você preenche. A gente faz isso para poder controlar o número, para seguir as determinações das autoridades com respeito ao número que é possível caber numa igreja do tamanho da nossa. Então, você pode entrar no site da igreja ou pelo aplicativo da igreja, fazer a sua inscrição e participar dos cultos às 9h e 18h. Vamos lá para as perguntas, vamos ver o que é que a nossa equipe nos traz aqui nessa noite. Muito bem, a pergunta do Suellington Silva. Paulo desejava muito que os filipenses resistissem ao legalismo, assim como ao antinomianismo. Claro, muito embora não fosse o caso da seita que estava se infiltrando lá em Filipos. O problema lá em Filipos era legalismo. Mas havia outras igrejas onde o problema era o antinomianismo, que é exatamente o contrário do legalismo. Antinomianismo significa antinomos. Nomos é a palavra grega para lei. Então, antinominalismo é aquela heresia ou seita que diz que uma vez que você se converteu, então você não está mais debaixo da orientação da lei. Você está livre para você viver da maneira que você quiser. Paulo enfrentou esse pessoal em 1 Timóteo e especialmente na carta de Judas. Você vê Judas escrevendo contra esses libertinos ou antinomianos. Ok? William Oliveira. Hoje em dia vemos muitas denominações de igreja. Você acredita que em muitas dessas denominações pode ser herança desses falsos mestres? Não tenha dúvida. Tem muitas denominações aí que são extremamente legalistas, que impõem regras, usos e costumes como condição para santificação, salvação, aperfeiçoamento e crescimento na vida espiritual, além de colocar outros requerimentos
como sendo necessários para que a pessoa ou seja salvo ou progrida na vida espiritual. Então, onde houver legalismo, salvação pelas obras, confiança na carne, com certeza é herança desses falsos mestres. Ronaldo Matos faz uma pergunta muito pertinente aqui. Pastor, se a circuncisão foi uma prática instituída pelo próprio Deus a Abraão e praticada pelos israelitas por muito tempo, por que em certo momento essa prática passou a ser combatida? Muito bem, Ronaldo. Ronaldo, isso que você está perguntando com respeito à circuncisão, poderia também ser perguntado aos sacrifícios, não é verdade? Sacrifícios de animais, porque foi Deus que também instituiu os sacrifícios de animais em Israel, e Israel praticou isso durante muito tempo, juntamente com a circuncisão. Então a pergunta, na verdade, não é por que a circuncisão foi combatida, mas por que todo o sistema religioso do Antigo Testamento foi combatido pelos cristãos, não combatido, mas não foram aceitos como válidos para os cristãos depois da morte e da ressurreição de Cristo e da descida do Espírito Santo. A resposta é que o sistema legal e religioso do Antigo Testamento, inclusive a circuncisão, que havia sido dada antes da lei a Abraão, todas elas eram típicas, eram símbolos, eram tipos que apontavam para Jesus Cristo. Então, a circuncisão, ela representava a aliança de Deus com o seu povo, que seria baseada na conversão do coração, na transformação do coração, que só podia ser trazido pela operação do Espírito Santo no coração. E coisas como a Páscoa, Jesus Cristo claramente transmutou na ceia do Senhor. E o batismo, a prática da circuncisão, ela foi naturalmente substituída pelo batismo, que expressava de maneira mais ampla, era uma figura mais ampla para aquilo que a nova realidade significava, porque incluía, inclusive, as mulheres, representava a abundância que era derramada sobre nós, significava a morte para o pecado e a ressurreição para a nossa vida. Então o símbolo do batismo era muito mais rico do que a circuncisão, e por isso que foi substituído. Além disso, quem praticava a circuncisão estava ligada ao sistema legal de Israel, de obras da lei. E era como que o símbolo disso. Portanto, uma vez que ficou claro que sempre foi pela graça mediante a fé, era preciso a troca de símbolo. E quem insistia na circuncisão era porque também insistia em guardar toda a lei. Por isso que o apóstolo Paulo e os primeiros cristãos não queriam de maneira nenhuma continuar com a circuncisão. Iago de Almeida pergunta: o que o senhor diz desses falsos mestres? Eles sabem que erram ou não têm o conhecimento do mal que faz ao povo de Deus e a si mesmo? Iago, eu já me fiz essa pergunta muitas vezes, mas o que eu vejo consistentemente aqui no Novo Testamento é que o apóstolo Paulo e os demais escritores do Novo Testamento, eles são muito compassivos, eles têm muita paciência com os membros das igrejas que estavam sendo influenciados pelos falsos mestres. A gente vê isso com clareza na carta de Judas. Lá no final da carta de Judas, você vê Judas muito preocupado, dizendo para a igreja ter compaixão daquelas pessoas que estavam sendo iludidas e procurasse resgatá-los e preservá-los. Entretanto, nessa mesma carta, Judas, assim como Paulo aqui na carta aos Filipenses, ele bate muito forte nos falsos mestres, mas muito forte mesmo. E de onde, então, eu tiro a seguinte conclusão. Quando uma pessoa se torna um líder religioso, e ele começa a ensinar um erro, e ele insiste naquele erro, e ele procura justificativa para aquele erro, e ele procura disseminar aquilo contra o Evangelho de Cristo Jesus, ele tem que ser resistido. E ele tem que ser enfrentado. Eu não penso que ele seja ignorante, não é? Apesar de que a Bíblia se refere a eles como cegos, como Jesus disse aos fariseus, são cegos guiando outros cegos. Então, eu creio que alguns deles têm consciência, alguns deles sabem que eles estão fazendo isso, alguns deles sabem que a motivação deles é o dinheiro, mas eles estão endurecidos de coração, e eles vão continuar a fazer isso, porque é com isso que eles vão ganhar prestígio, vão ganhar popularidade, poder e o vil metal, conforme eu já passei. Por isso, o enfrentamento.
Simões Cabelo pergunta: Paulo estava se referindo às mesmas pessoas quando fala desses judaizantes e logo após os inimigos da cruz de Cristo? Isso aí nós vamos esperar chegar a hora. Provavelmente era um outro grupo, viu, Simão? Mas eu não quero aqui fazer spoiler, né? Você espera até a gente chegar nessa parte onde o apóstolo Paulo se refere a esses que são inimigos da cruz de Cristo, que é, na sequência, o segundo sermão depois desse aqui, tá bom? Obrigado, gente, pela sua participação. Deus abençoe e até a próxima segunda, se Deus quiser, com mais um Expondo as Escrituras. Te vejo lá. Abraço.